Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta quarta-feira, 6 de fevereiro, está começando. E no programa de hoje, você vai ver. Governo do Estado encaminha ao Legislativo proposta para acabar com o plebiscito para a venda de estatais. Prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, anuncia nova área no Cais Mauá para aniversário da cidade em março. Justiça impede decreto municipal para corte de mais de 600 árvores na capital. Janeiro tem apreensão recorde de armas e munições na região metropolitana. E mais esporte e previsão do tempo em todo o estado. Fique conosco, o Rio Grande em Movimento está no ar. O Executivo protocola hoje a proposta de emenda à Constituição Estadual que dispensa a exigência de consulta popular para a privatização de empresas públicas. Na tarde desta terça-feira, o governador Eduardo Leite foi à Assembleia defender o fim do plebiscito para a venda de estatais. Arquibancadas lotadas. De um lado, representantes e aliados do governo. Do outro, servidores públicos de companhias como a CE, Sulgás e CRM. Nas faixas, pedidos para que as empresas não sejam privatizadas. Na sessão especial de abertura do ano, na Assembleia Legislativa, o governador Eduardo Leite falou sobre a situação financeira do Rio Grande do Sul. Porém, o principal assunto girou em torno da proposta de emenda à Constituição que dispensa a exigência de plebiscito para a venda de estatais. Leite foi vaiado. Para o governador, decisões como esta devem ficar a cargo dos deputados estaduais, já que eles foram eleitos como representantes do povo. O governador é um proponente da agenda, mas nesta casa é que se tomam as decisões mais determinantes do futuro do estado do Rio Grande do Sul. A expectativa era que o governador apresentasse a proposta de privatização da CE, da Sulgás e da Companhia Rio Grandense de Mineração. No entanto, em coletiva de imprensa, após a sessão na Assembleia, o chefe do Executivo gaúcho reiterou que a prioridade é enviar ao Legislativo a proposta de emenda à Constituição que desobriga a realização de plebiscitos. Se o representante devolver para a população a decisão, nós estamos deixando de cumprir, esse que é o pressuposto da própria democracia, a de tomarmos decisões e arcarmos com as responsabilidades que nós temos no exercício das nossas atividades políticas. Há uma expectativa dentro dessas empresas, que é a somatória das empresas que nós julgamos com oportunidade de privatização, que são a Companhia Estadual de Energia Elétrica, com a Companhia de Rio Grande de Mineração e com a Companhia de Gás, uma oportunidade de alcançar-se mais de 2 bilhões de reais nas suas vendas. Mas isso tem variação, até para mais, dentro de um contexto conservador, nós estamos projetando essa arrecadação. Na prática, com a PEC, a venda das estatais pode ser aprovada por maioria absoluta na Assembleia, ou seja, com 28 votos favoráveis dos 55 deputados. Mas antes, é preciso aprovar a medida. Com isso, o governo do estado precisa de 33 votos dos parlamentares. Como o próprio governador falou, tem alguns assuntos que, se fôssemos colocar a título de plebiscito, atrasaríamos ainda mais os problemas que o estado está passando, principalmente na questão da economia. Eu acredito que seja importante, sim, a retirada do plebiscito para que a gente possa votar e antecipar algumas estratégias de governo para levantar recursos. Já a oposição é contra a medida. Não me apresentou absolutamente nada em relação a incrementar receita, incrementar emprego, desenvolvimento econômico e social. E vem de novo com o mesmo discurso do corte. Isso deprime o Estado. Deputados também sugerem que sejam utilizados recursos da Lei Candir para combater o rombo nas contas do Estado. À medida em que ele quiser ajuda para fazer esta luta pelo ressarcimento das perdas da Lei Candir, nós estaremos juntos. Tá? Há uma estimativa que aponta para cerca de 50 bilhões de reais que o Rio Grande do Sul deixou de arrecadar desde que a Lei Candir foi aprovada. A proposta deve ser encaminhada ao Legislativo até esta quinta-feira e ir a plenário em 45 dias. O nosso cálculo, se tudo correr como nós estamos imaginando, ou seja, o protocolo nessa semana, final do mês de abril, início de maio, o projeto, se não houver, logicamente, acordo antecipado, que me parece que
não é o interesse de parte das bancadas aqui da casa que querem continuar discutindo mais a matéria. Nós devemos, então, nesta data, a partir da segunda quinzena de abril, início de maio, já temos condições de trazê-lo para plenário. O governador defende, nós defendemos junto com ele, que o Estado tem sim que colocar à disposição do mercado aquilo que não tem servido mais para o Estado. O Cruzando as Conversas, programa de debates da RDC-TV, discutiu nesta terça-feira medidas apresentadas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, com o objetivo de diminuir a violência no país. O pacote anticrime altera 14 leis e tem como foco principal o combate ao crime organizado, a corrupção e a violência. Entre as propostas elaboradas pelo ministro estão a prisão após condenação em segunda instância e a criminalização do Caixa 2. Acompanhe, então, a opinião dos participantes do programa desta terça. O projeto, que eu me debrucei sobre ele, estudei ele a fundo, ele tem alguns avanços contra a criminalidade, ele tem alguns erros, ele tem muitas omissões, porque evidentemente que toda a transformação não vai ser feita num projeto só, ela virá aos poucos, tenho certeza que virão outros projetos depois, inclusive a reforma do Código Penal e do Código de Processo Penal. E se nós prestarmos bem atenção em todo o projeto, ele torna as coisas mais recrudesce, cumprimento de pena, a forma do cumprimento da pena, muito mais para alguns presos que são especificados, reincidentes, delinquentes profissionais, habituais, integrantes de facções. E eu não acredito que alguém seja contra esse recrudescimento. E nós somos a polícia, somos a primeira linha de defesa da sociedade. Não tem ninguém, não há outra linha de defesa. Nós damos o primeiro combate ao crime. Damos muito mais que combate ao crime. Fazemos, de certa maneira, justiça, distribuindo justiça, aconselhando, aproximando, salvando vidas, mas também temos enfrentamento. E o enfrentamento tem nos levado muitos policiais, não poucos policiais, são vítimas do enfrentamento criminoso. Porque a pena de morte não é permitida junto ao Poder Judiciário, mas nas ruas ela acontece de forma muitas vezes indiscriminada. Então, não sabemos o que isso vai poder gerar, mas existe de uma certa forma, e por isso que as pessoas então se insurgem, quem trabalha no tema, quem estuda o tema, se insurge com essa possibilidade de ainda ser mais fácil, digamos assim, atuar dessa forma, com essa liberdade, digamos assim, para poder se defender, né? Se for legítima defesa, tá ok. Então, a gente tem que verificar quais são os excessos e de que forma isso realmente vai acontecer, porque... por exemplo, né, eu não fui apresentada como Cladem aqui, mas eu sou coordenadora também de um Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos das Mulheres. E agora, nesse ano, somente nesse mês, foram assassinadas mais de 107 mulheres e muitas delas com arma de fogo. Algo que não acontecia de uma outra forma, né? Então, eu acho que essa questão, mesmo que não seja na prática, as mídias e tudo mais, traz essa questão das pessoas poderem, então, ter armas, das pessoas poder utilizar, né, dessa forma essa questão. E o programa de hoje vai debater a redução da maioridade penal a partir das 10h30 da noite. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre cancelou a sindicância que apurava gravações nas reuniões. Mais informações nós vamos obter agora a respeito disso, que já havia sido noticiado por algum tempo e ocorreu aqui na Câmara Municipal. Vamos ver as informações com o Matheus Bonés. Na segunda-feira, o vice-líder do governo, Moisés Barbosa, encontrou um gravador ligado após uma reunião na sala de comissões. O conteúdo estava sendo gravado há 3 horas. Este conteúdo foi apagado e o equipamento entregue à presidência da casa. A presidente atual do Legislativo Municipal, a deputada Mônica Leal, conversou com funcionários e descobriu que a prática é comum, mas agora toda a gravação terá que ser solicitada em ofício.
E a RDC exibe uma reportagem especial da série Porto Alegre, Cidade do Abandono, durante todo esse mês de fevereiro. Nessa terça, nós vamos mostrar o caos que a população das zonas leste e sul vive todos os anos durante todo o verão, que é o problema da falta d'água. Nessa terça, nós mostramos esta reportagem. Então, isso se repete durante todo o mês. Nós sempre traremos novidades, né, e outras pautas relacionadas a este assunto. O prefeito Nelson Marquesan Júnior informou que em 2012 uma nova estação de tratamento deveria ter sido construída para então poder atender toda a demanda da capital. Em 2014 foi contratado um projeto, elaborado um projeto, entregue o projeto pronto. A prefeitura, então, tinha o projeto em 2014 para a construção da ETA, que custava 230 milhões de reais. Neste ínterim, o DEMAI possuía esses recursos para fazer o investimento com recursos próprios. O DEMAI não encaminhou, e aqui eu não estou buscando responsáveis, não estou buscando personalizar, mas o DEMAI não encaminhou até 2014, até fazer o projeto, e depois de tendo o projeto, ele não encaminhou esse projeto de financiamento até 2016. Na época, os recursos próprios do Departamento Municipal de Água e Esgotos, o DEMAI, foram repassados para o caixa da Prefeitura, que pagou suas despesas de custeio. A primeira oportunidade que tivemos, e foi em 2017, encaminhamos para o Ministério das Cidades e para a Caixa Econômica Federal. E a gente tinha esperança que no segundo semestre do ano passado isso já fosse autorizado a contratação, a licitação e contratação, e não foi. A gente tem a expectativa que ocorra agora nos próximos meses. É só com a ETA, é só com a construção dessa nova estrutura que a gente vai conseguir realmente resolver de forma definitiva o fornecimento de água para essas regiões. De acordo com o prefeito, enquanto não é construída a nova estação de tratamento, outras medidas estão sendo tomadas para contornar o problema. E Porto Alegre completa 247 anos no próximo dia 26 de março. Durante evento com empresários, o prefeito Nelson Marquesan Júnior anunciou que até a data do aniversário da capital vai entregar uma área provisória do Cais Mauá no centro histórico. Porto Alegre, responsabilidade de todos. Esse foi o tema da discussão promovida na Associação Comercial da capital, que contou com a presença do prefeito da cidade, Nelson Marquesan Júnior. Faltando pouco mais de um mês e meio para o aniversário da cidade, o prefeito anunciou um investimento temporário para o entretenimento da população na data de comemoração da cidade. Uma estrutura temporária será montada no Cais Mauá, com uma área de cerca de 2 hectares para convivência com restaurantes e parque de diversão. O prefeito reconhece que o local necessita de uma reforma definitiva, mas como a viabilização de recursos para a construção no local pode levar até 4 anos, a opção foi escolher um projeto temporário. A ideia é que não seja o projeto como um todo, não seja o projeto original na sua plenitude, nem na primeira etapa, mas que seja uma entrega parcial de uma parte bela da cidade para que os porto-alegrenses possam desfrutar. De acordo com o presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, investimentos definitivos no local são importantes para valorizar uma área tão rica historicamente para a cidade. Ainda mais que as licenças do local já estão em dia. Surpreendentemente, não é uma questão da prefeitura, entende? Mas é de interesse da prefeitura a morosidade em desenvolver e alavancar a questão do Cais Mauá, cujas licenças todas já foram resolvidas. Eu sei que não é um problema absolutamente de decisão da prefeitura, mas a prefeitura pode, de alguma certa forma, tentar acelerar e buscar as informações, por que ainda nós estamos pendentes de usufruir, que até o ano passado foi identificado que parte do lado do gasômetro seria, como se for assim, um taste do que seria o resto. Essa pauta e outras discussões foram apresentadas no primeiro Menupoa 2019.
E aqui na capital ainda, a Justiça de Porto Alegre suspendeu o decreto da Prefeitura que permitiu o corte de mais de 600 árvores. O pedido foi feito pela Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e determinou a suspensão dos efeitos de um decreto municipal que possibilita a retirada de 639 árvores da lista de imunes ao corte. Na decisão, o juiz da 10ª Vara da Fazenda Pública, Eugênio Couto Terra, determinou que a Prefeitura se abstenha de autorizar a supressão ou a poda drástica dos vegetais até decisão do pedido de tutela de urgência do Ministério Público. Ainda no despacho, o juiz determinou a intimação da Prefeitura para prestar as informações sobre o tema no prazo de 10 dias. A região metropolitana de Porto Alegre tem recorde de apreensões de armamento ilegal em janeiro. A Brigada Militar apreendeu 91 armas no mês passado em 9 cidades, 75% a mais do que no mesmo período de 2018. O ano começou com recordes nas apreensões de armamento e de munição. Na média, foram 3 armas e 65 projéteis irregulares retirados das mãos de criminosos a cada dia em 9 cidades: Canoas, Nova Santa Rita, Esteio, Sapucaia do Sul, Cachoeirinha, Gravataí, Glorinha, Viamão e Alvorada. A Superintendência de Serviços Penitenciários realizou nesta madrugada a Operação Fundação. Com a participação de 60 agentes, a SUSEP realizou a operação para vistoriar o presídio Fundação Patronato Lima Drummond, em Porto Alegre. Foram apreendidos 16 celulares, 6 baterias e 6 carregadores, além de uma faca e um tablete de substância similar à maconha. Entidades médicas do Rio Grande do Sul pediram nesta quarta-feira a revisão da resolução do Conselho Federal sobre telemedicina. O objetivo é debater sobre a medida que libera consultas, diagnósticos e procedimentos médicos à distância. Em nota, o Conselho Regional de Medicina, o CREMERS, o Sindicato Médico, o CIMERS, e a Associação Médica ANRIGS criticam a resolução. A categoria tem inúmeras soluções e diz que não participou da elaboração. E diz ainda que visa a melhor incorporação dessa tecnologia à boa prática médica e para a saúde da população. A expectativa é de que a resolução sobre telemedicina seja publicada ainda nesta semana pelo Conselho Federal de Medicina. O Ministério da Educação divulga nesta quarta-feira os primeiros resultados, a primeira chamada do ProUni. A lista é disponibilizada através do endereço siteprouni.mec.gov.br. Os pré-selecionados devem efetuar a matrícula de hoje a 14 de fevereiro. Caso o estudante não comparecer neste prazo, é considerado reprovado. A lista de documentação necessária para a matrícula também está disponível no site do ProUni. As instituições de ensino têm entre os dias 6 e 18 de fevereiro para o registro de aprovação ou reprovação dos estudantes. A segunda chamada será divulgada no dia 20 de setembro e a terceira chamada nos dias 7 e 8 de março. Após alguns dias com o clima mais ameno, as temperaturas voltam a subir no Rio Grande do Sul. Muita gente já estava comemorando, mas infelizmente é verão e o calor está mesmo voltando a partir dessa quarta-feira. Durante a tarde, o clima deve aumentar, as temperaturas aumentam, o clima esquenta, o sol aparece com nuvens em todas as regiões gaúchas. Vamos saber então como é que ficam as temperaturas em algumas cidades. São Leopoldo, na região metropolitana, amanhecemos com 17 graus, mas as máximas vão chegar aos 30 graus hoje. Em Erechim, mínima de 15 graus e as máximas chegam aos 26 hoje e deve chover, tem previsão de pancadas. Ainda na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, amanhecemos com apenas 13 graus, mas as máximas vão chegar aos 26. Em Rio Grande, no sul do estado, mínimas de 17 graus e as máximas chegam aos 27, também com previsão de instabilidade. Já em Cruz Alta, tivemos mínimas de 17 graus e as máximas vão chegar aos 28, com tempo seco.
Nós vamos para um rápido intervalo e a seguir você fica sabendo da Estação Vindima, que ocorre na Serra Gaúcha, com várias atrações. Nós já voltamos. O Rio Grande em Movimento está de volta e nós já estamos aqui no estúdio com o secretário de Turismo de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, Rodrigo Parisotto, que vem falar para a gente sobre a Estação Vindima, que tem diversas atrações aí durante todo esse período de verão. Já é tradição, com uma grande programação extensa na Serra Gaúcha. Muito boa tarde, bem-vindo aqui no programa. Boa tarde, um grande prazer estar falando com todos vocês, podendo levar um pouco mais a nossa Estação Vindima para todos os nossos telespectadores aqui do Rio Grande do Sul. É um momento que começou no dia 18 de janeiro, com uma grande festa, primeira vez que a gente leva o evento para a parte urbana da cidade, onde que nós podemos e proporcionamos que o interior pudesse estar aí. E foi um momento muito importante porque é a abertura dos trabalhos, né? Aquilo que representa o nosso agricultor, o nosso colono, os primeiros imigrantes, né? A partir da produção da sua uva e esse momento tão festivo que é a colheita. Então vamos explicar bem, né, para quem não sabe o que significa esse termo, né, que é esse tempo da colheita da uva, essa grande celebração, né, desse que é o grande produto ali da Serra Gaúcha, né, o fruto aí dessa colheita toda, que é o vinho, né? Sim, exatamente. É uma tradição de muito tempo, desde os primeiros imigrantes que chegaram lá em Bento Gonçalves, né? O nosso território ele proporcionou muito por causa das suas características e com o passar do tempo a gente viu que essa tradição e essa cultura, né, do nosso agricultor, o momento que ele comemora, então, que essa safra está boa, está pronta para a colheita, muitas coisas foram começando a ser resgatadas por um movimento turístico que aconteceu. Bento Gonçalves hoje é conhecida pelo turismo de experiência. Então, hoje os turistas invadem a nossa cidade para poder aproveitar para colher uvas, para poder fazer a pisa da uva, para poder participar do merendim, que seria um café da tarde embaixo do parreiral, com muita música, muita comida. Então, são experiências únicas que a gente só pode viver neste período. Então, isso que é muito bom e muito diferenciado. Pois é, que maravilha, né? Eu queria que tu contasse, aí tu já citou, né, algumas atrações, que tu contasse aí pra gente, porque a programação é super extensa, né? E ela acontece em diferentes vinícolas. Tem daí quantas vinícolas essa serra? São mais de 70 vinícolas hoje em Bento Gonçalves. É muita coisa, né? Sim. E todas elas celebram a Vindima e tem uma programação específica, né? Que tipo, assim, de atrações são comuns além dessas que tu citou? Bom, a Vindima, então, ela iniciou dia 18 de janeiro, ela se estende até dia 18 de março, né? São várias vinícolas que participam, então, com atividades de pisa da uva, colheita da uva, o próprio merendim que eu comentei. Tem restaurantes também que trabalham com uma questão mais harmonizada, né? E nós temos outros atrativos também que aproveitam o tema da Vindima para levar experiências diferentes. Bom, nós temos degustações de vinhos, a gente tem degustações verticais, degustações às cegas, as tradicionais degustações. Agora, no dia 15 de fevereiro, nós vamos ter um grande evento que acontece durante a programação, que é o Jantar sob as Estrelas, que acontece em via pública. Pois é, esse é um dos grandes destaques da programação, né? Sim, um dos grandes destaques, ele completa 10 anos, já está na 10ª edição, e esse ano nós vamos ter mais de 100 empreendedores em via pública, em duas ruas que são a Ernidrer e a Avenida Planalto, aonde que a gente realmente proporciona um jantar à luz das estrelas, porque é na calçada mesmo. Sim. E nós vamos ter muitas atrações, então tem shows, nós estamos levando também para Bento Gonçalves um balão no Festival de Balonismo de Torres. Ah, que legal. Com o objetivo da gente já se preparar para ter um festival de balonismo em Bento também. É mesmo? Então, sim, é uma noite muito especial, onde a gente espera mais de 10 mil pessoas, o evento é totalmente gratuito, né? E são muitas atrações para aproveitar, é uma sexta-feira à noite, para aproveitar o melhor da gastronomia, das vinícolas e tudo que Bento Gonçalves proporciona. Pois é, a abertura ocorreu dia 18, né, e vai até dia 18 de março, né, como tradicionalmente ocorre. A gente teve ali na abertura também uma grande programação, né, que também costuma ser aguardada com muita expectativa, né?
tanto pelos produtores como pelos moradores ali da região e o pessoal que vai para lá, os turistas, né? Porque é uma grande celebração realmente que já inicia, a gente sente já na abertura, né? Sim, sem dúvida. E um dos grandes momentos da nossa abertura da Vindima é resgatar a tradição, resgatar a questão cultural. Né? Muito mais que um produto turístico, e a gente acredita que o turismo é a forma de sustentabilidade cultural, socioeconômica e tudo aquilo que a gente pode resgatar da nossa história. Nós tivemos, então, ao lado na Praça São Bento, onde nós temos uma igreja em formato de pipa, nós temos também um parreiral. Então, aí foi feita a colheita simbólica com a bênção do padre. Nós saímos em procissão até a Rua Coberta, levamos um tuque para o meio da cidade, onde que levou então o prefeito, levou o secretário da Agricultura de Estado, as nossas representantes soberanas do Vale dos Vinhedos. E depois, então, nós tivemos uma grande festa, então, com muito vinho, muita gastronomia. Tivemos pisa da uva também, então o turista ele pôde aproveitar muitos momentos. Eu acho que é o que a maioria dos turistas, principalmente, gosta. Até quem mora lá, acho que gosta também. É muito, muito bacana poder ter a sensação, né, de participar desse processo, né? Exatamente. E como é bom resgatar isso, preservar para as novas gerações. E as pessoas que vêm de fora, bem como as que estão na nossa cidade, fizeram um evento incrível, porque foi a junção dos nossos turistas, bem como da nossa comunidade. Aquilo que a gente acredita que é o turismo perfeito, né? Quando que é muito bom para quem mora lá e excelente para quem nos visita. Maravilha. Bom, a gente tem ainda muitas coisas, tem cursos, tem até oficina Kids também, né? Em alguns locais, ali no Vale Rústico, no caso, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho também da colheita desse ano, né? A gente sabe que a colheita ali anterior também foi muito celebrada, né? Como é que tem assim para dizer também, não só para atrair o pessoal para lá, mas a avaliação, né, dos especialistas e de vocês a respeito da colheita? Sim. Hoje Bento Gonçalves é referência na sua produção de vinhos e espumantes, né? No entanto, muitas das nossas vinícolas foram premiadas internacionalmente. Lógico que agora nós passamos por alguns momentos de ansiedade em função da chuva que estava acontecendo, porque quanto mais chuva tem, se acelera a queda da uva, né? E ao mesmo tempo do grau também que a uva produz. Mas agora com essa estabilidade do tempo, a gente acredita que mais uma vez teremos uma grande safra, que a gente vai poder comemorar com excelentes vinhos. Ou seja, comemoramos o ano todo. Agora o momento da colheita e depois o resultado com os nossos produtos. Mais uma grande safra, então, que maravilha, né? E isso movimenta também muito ali a rede hoteleira e o turismo como um todo, né? Vocês têm algum dado, em nome da Secretaria, relacionado a isso, a lotação dos hotéis? Sim. Hoje, de janeiro a março, nós já temos a segunda grande temporada turística na nossa cidade, né? E nós esperamos que pelo menos 350 mil visitantes passam por esse período. 2018 nós terminamos com 1,5 milhão de visitantes, né? E nós percebemos um grande crescimento de famílias com filhos também, porque hoje Bento Gonçalves já possui atrativos para toda a família. Então, enquanto que os pais estão aproveitando o melhor das nossas vinícolas, as crianças estão aproveitando o nosso entretenimento. Então, a gente acredita que esse ano, da forma com que está caminhando, a gente tenha novamente um recorde de visitantes, porque sabemos que é apenas nesse período que acontece a vindima, mas, ao mesmo tempo, é o encaminhamento de um trabalho que é feito para o turismo o ano inteiro em Bento. Sim. A videira nos proporciona experiências diferentes nas 4 estações. A gente procura aproveitar todas. Que maravilha. Tem algum site da Secretaria ou da Prefeitura que o pessoal possa acessar para ver a programação completa e mais detalhes? Sim, muito obrigado pelo espaço. É bento.tour.br, então é o portal oficial do turismo. Aí as pessoas podem encontrar todas as opções sobre gastronomia, hotelaria, o que fazer na cidade e com um diferencial. Nós temos um link que se chama Programação Diária. Aí você pode acompanhar tudo o que está acontecendo em tempo real nos empreendedores que nos mandam a programação. Então, tem dias que nós temos mais de 40 atividades que estão acontecendo. Que maravilha. Bom, poderia render aí muito tempo de conversa, né? O pessoal aí que adora degustações, espumantes, vinhos, tem aí
programação muito extensa e variada, né? A gente agradece e deseja sucesso aí a mais uma vindima. Muito obrigado pelo espaço a todos os nossos telespectadores e também quero fazer um agradecimento muito especial ao Rio Grande do Sul, que hoje representa mais de 45% dos visitantes de Bento Gonçalves. Sim, e lembrando que nós temos 4 estações esperando todos vocês em Bento. Maravilha, volte sempre aqui no programa. Muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem esporte, não sai daí. Rio Grande em Movimento de volta. Chegou a hora do esporte aqui, tudo sobre a dupla Grenal com o João Batista Filho. JB, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. E a gente começa falando sobre a principal novidade no Internacional. E a quem? Claro que o torcedor já sabe. Paolo Guerreiro está com os demais jogadores do Inter, começou sua vida no Colorado. Tem uma série de pequenas informações que é importante o torcedor saber. E a partir de agora a gente vai conferir nesse VT do Pedro Oliveira. Paolo Guerreiro treinou com a camisa do Internacional. Sorridente, o atacante viu o gramado do CT Parque Gigante, depois de mais de 6 meses sem poder frequentar o centro de treinamento colorado. Mesmo com o torcedor vendo Paolo Guerreiro usar a camisa do Internacional nos treinamentos, ainda vai demorar para ele vestir a camisa de jogo do Inter. Apenas no dia 5 de abril, ele poderá fazer a sua estreia como jogador do Internacional. E a gente vai trabalhar gradativamente para que ele possa, no dia que puder estrear, estar pronto, apto a estrear. Então é uma evolução, é dia a dia, mas ele vai treinar normalmente com o grupo, né? Vai desde que a gente faça essa visualização que ele possa fazer esses treinamentos, vai treinar normalmente com o grupo para ficar o mais rápido possível, 100%, e estar à disposição quando estiver liberado. A gente sabe que ele é uma estrela, um jogador fora de série, mas dentro de campo, o torcedor nunca viu o Guerreiro com a camisa do Internacional. Então, quais serão as características que o torcedor verá a partir do dia 5 de abril? É um jogador que realmente faz um pivô, assim como poucos, né? Ele é um atleta que em momento nenhum ele desiste de jogada nenhuma, ele está o tempo todo duelando com os zagueiros, tem uma bola aérea bastante boa e se entrega ao máximo dentro de campo. Isso não é nenhuma novidade, esse é o Guerreiro que vocês conhecem. Rodrigo Caetano esteve com ele em outro clube, o Flamengo. A relação entre os dois é próxima, mas Rodrigo chegou a revelar, de tão ansioso que o jogador se encontra, uma pergunta de Guerreiro. Hoje pela manhã até eu fui um dos primeiros a recebê-lo aqui, né, porque ele iniciou os testes, tanto clínicos como físicos, né, e obviamente que uma das frases que ele repetiu a primeira vez é: tem certeza mesmo que não dá para eu jogar já? Então, isso depois do primeiro treinamento ali, isso já demonstra quanto ele está também, como eu disse, ansioso. Mesmo sem poder jogar, Guerreiro vai se adaptando e conhecendo a casa, e fará parte a partir do dia 5 de abril. Tá aí o Paolo Guerreiro. É importante o torcedor saber o seguinte: o Inter sequer pode usar a imagem desse jogador. Ele não pode fazer, por exemplo, propaganda, não pode chamar para jogo, não pode fazer ação de marketing com o torcedor. Ele só pode se preparar, fazer jogos-treino, coletivos, treinos físicos, participar do dia a dia. E o Rodrigo Caetano disse bem na sua entrevista coletiva: o Inter precisa conter a ansiedade do Guerreiro. São 2 longos meses. Não dá para imaginar que vai passar fácil. Imagina você ali podendo exercer seu trabalho aqui. Vamos trazer para a nossa realidade aqui para a televisão. Bom, pode fazer a produção, pode fazer todos os detalhes, mas a hora de entrar no ar não dá. É óbvio que todo mundo ficaria frustrado, mas é missão do Inter deixar o Guerreiro motivado para quando chegar o momento estar 100%, e acho que isso é bem viável, é bem possível sim. Mudando de lado, agora falando um pouquinho sobre o Grêmio, o tricolor, que tá bem demais da conta, né? Tá conseguindo marcar muitos gols nas últimas partidas. Aliás, tantos gols que lhe tornaram um dos melhores, melhor, aliás, na sua situação de ataque, no quesito ataque do Brasil. Mas quem vai nos trazer essas informações é o Guilherme Paz. Mesmo variando a equipe nesse início de campeonato gaúcho, com os alternativos, reservas e titulares, os números do Grêmio impressionam. São 5 jogos, 1 empate contra o Aimoré, 4 vitórias. O Grêmio tem o melhor ataque da competição com 15 gols marcados e a melhor defesa
com apenas um sofrido. Méritos ao planejamento de Renato Portaluppi. Méritos, pois além do Grêmio ter o melhor ataque do Gauchão, também tem o melhor ataque do Brasil entre os 20 clubes da Série A. Quase 2 anos e meio que eu estou trabalhando aqui, e vocês são testemunhas disso. Eu sempre armo a minha equipe para jogar dentro do campo do adversário, para fazer gols. E tem dado certo, a gente começou esse campeonato novamente, então não é à toa que o Grêmio começou esse ano aqui tendo o melhor ataque do Brasil. Daqui a pouco alguém pode passar a gente, não sei, mas a minha equipe sempre joga para ganhar. Alguns times até que se aproximam. Flamengo, depois de todo investimento milionário, com Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, tem 12 gols nos mesmos 5 jogos. O time do Santos, comandado pelo argentino Sampaoli, tem os mesmos 12, assim como Atlético Mineiro, Fluminense e Bahia. O sistema defensivo do Grêmio também impressiona, sofrendo apenas um gol, mesmo com as variações de Paulo Miranda, Marcelo Oliveira, Jeromel e Walter Kahneman. Acho que o trabalho em equipe, todo mundo é parceiro, todo mundo tenta correr pelo companheiro, tenta dar um plus, o companheiro da frente tenta dar um plus para trás também, para defender, então isso faz mais fácil defender e que todo mundo tenha que correr um espaço menor, né? Também com a dica do Renato, do Gabeira, do Victor, a verdade que faz que todo mundo se entenda bem e tenta fazer o mais fácil possível. Há mais de 10 anos que o Grêmio não tem um rendimento tão positivo no início da temporada. Mais de 86% de aproveitamento nas 5 primeiras partidas. Apenas em 2007, o time de Mano Menezes teve um rendimento superior, 100% de aproveitamento. O próximo jogo é apenas domingo, diante o Avenida na Arena. E Renato tem a semana cheia para ajustar a equipe. Mas falta muita coisa ainda. Então eu não vou falar para vocês que está tudo a mil, está tudo bonito, que daqui a pouco nós vamos tropeçar e as pessoas vão falar, mas você não falou que estava tudo certo? Não. É bom que o Renato sabe que falta muita coisa, é bom que ele saiba, e ele sabe, né? O Renato tem boas percepções sobre o seu time, porque Copa Libertadores é diferente, e eu vejo o Gauchão assim, às vezes eu não quero ser tão repetitivo, mas é o que pode ser feito neste momento, como uma preparação para o que realmente importa. Ontem o Kahneman, na sua entrevista coletiva, em que ele garantiu que vai permanecer no Grêmio, ele dizia que, olha, a gente tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, então eu precisava resolver minha questão contratual com o Grêmio aqui para estar pronto para depois. Ele não falava sobre Gauchão, até porque o Gauchão não pode ser a prioridade dos clubes aqui do Rio Grande do Sul, imagino que os estaduais como um todo assim. Um detalhe importante nessa história toda é que nesse jogo contra o Avenida tem uma curiosidade. O Avenida vai jogar a Copa do Brasil contra o Guarani na próxima quarta-feira em Santa Cruz. Aliás, um abraço para toda a galera de Santa Cruz que nos assiste, ou o pessoal que está nos assistindo e que tem alguma ligação com Santa Cruz. Tem um jogaço lá, Guarani, que é um time que, um time de Série A, Série B, já jogou na Série A, agora acabou caindo, mas vai jogar a Copa do Brasil. Eles, se passarem, ganham R$500 mil e ainda devem pegar o Corinthians na próxima fase. Sabe o que vai acontecer? A lógica inverte. O Grêmio vai jogar com seus titulares para ganhar ritmo de jogo e o Avenida poupa os seus principais jogadores, vai jogar com reservas contra o Grêmio. Olha que coisa engraçada, mas a Copa do Brasil é muito mais interessante e dá R$500 mil por uma partida só. Então faz bem o Avenida, é uma curiosidade, vai poupar contra o Grêmio, parece que a lógica está sendo invertida aí, mas é um negócio interessante e o Grêmio se prepara, coloca a Kahneman de volta. Tudo bem, graças a Deus para a nação tricolor também, é que ele conseguiu renovar, tá tudo acertado e agora o Kahneman com foco, sendo feliz, ele e o Jeromel são a melhor dupla da América para o tricolor. Tá certo, Lilian? Tá ok, JB. A gente volta amanhã então com mais informações da dupla. Muito obrigada. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem entrevista aqui no programa. Vai deixando a tua participação, a tua pergunta ali no Facebook. Vai na nossa live, coloca o teu comentário. Ou também pelo nosso WhatsApp. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. O Rio Grande em Movimento está de volta e a gente sabe que a carência de alguns nutrientes pode causar muitos problemas de saúde, né? Vamos saber quais são eles e também falar sobre um exame que é capaz de detectar essa carência de nutrientes no organismo. Já estamos aqui
com a Tatiana Bressler, que é bióloga, doutora em genética e em biologia molecular. Muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, a gente tem então esse exame, eu acredito que não seja de conhecimento geral, né? Eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento. Tem um exame que é capaz de detectar. Como é que é o nome desse exame, doutora? Esse exame se chama análise nutricional e funcional celular. É um exame, é uma técnica que eu aprendi fora. Eu fui para os Estados Unidos em 2005 aprender essa técnica, depois fui para a Europa também. E é um exame bastante completo, né? Porque de uma forma indolor a gente pode coletar 2 gotinhas de sangue do paciente, coloca no microscópio e vai observar como está o sangue desse paciente. E com isso se observa as deficiências nutricionais, como é que está a questão também de função hepática, função renal, hidratação do paciente. São diversas informações que os profissionais de saúde podem utilizar para tratar melhor o seu paciente. Esse exame é o mais comum quando se quer detectar esse tipo de carência? Não, normalmente as pessoas utilizam o exame de sangue tradicional, mas no exame de sangue tradicional eu vou dosar, por exemplo, a vitamina B12 que tem no plasma. E nem sempre o que tem no plasma sanguíneo é o que chega para as células, porque a pessoa pode ter uma dificuldade ou de absorção ou de metabolização. E nesse exame de análise nutricional e funcional celular, a gente vai conseguir ver a nível celular que carências essa pessoa tem. Certo. E para a população ter acesso a esse exame, quais são os profissionais que disponibilizam? Olha, atualmente aqui no Rio Grande do Sul eu estou trabalhando com esse exame. Como eu trouxe de fora, eu já treinei outros profissionais em outros estados também, né? Mas poucas pessoas trabalham com ele ainda no Brasil. Então ele é bem recente mesmo, principalmente aqui no país. Exato. Bom, quais são as causas da carência de nutrientes? Olha, depende do nutriente. Muito comum, por exemplo, como falei antes da vitamina B12, para absorver a vitamina B12, a gente precisa de um fator intrínseco produzido no estômago. Quando nós estamos mais estressados, o pH do estômago modifica e com isso a gente acaba não absorvendo. Outras pessoas também vão ter essa carência devido à presença de um parasita que pode estar roubando essa vitamina. Então é importante detectar quais são os nutrientes que estão faltando e quais as possíveis causas, para a gente tratar especificamente a causa e não apenas o sintoma. Porque se eu tratar apenas a falta, a carência da vitamina, a pessoa, se não tratar a causa, 1 ano depois vai voltar a ter a mesma deficiência. E como é que é feita a reposição? Aí depende do paciente. Eu trabalho com vários profissionais diferentes. A maioria hoje em dia opta pelo tratamento com as nutricionistas, porque então, além de modificar a sua alimentação, ele pode fazer uma suplementação, mas modificando o seu hábito alimentar, ele vai passar a obter esse nutriente através do alimento. Então, ele faz do alimento o seu remédio. Mas eu trabalho também com médicos homeopatas, com médicos ortomoleculares, geriatras, inclusive psiquiatras. Bom, é claro que a gente sabe que, né, é muito específico, né, de cada paciente e é uma variedade muito grande, né, também de vitaminas e que podem, né, o paciente pode estar com essa carência. Mas teria como falar de uma forma genérica, assim, qual seria a alimentação adequada de uma forma geral para a população evitar essa carência? Aí depende de qual nutriente, mas quanto mais variedade de alimentos a gente tiver, desde frutas, verduras, os cereais, então tem que ter uma alimentação bastante variada. Quanto mais natural é melhor, quanto menos alimentos processados, a gente vai ter uma quantidade de vitaminas, aminoácidos e sais minerais mais disponível para o paciente, quanto mais natural for a sua alimentação. Pois é, mas mesmo pacientes que possam ter essa alimentação saudável, né, que se cuidem, eles podem ter alguns probleminhas de absorção, né, ou também de metabolizar alguns nutrientes. O que fazer, então, nesses casos? Nesse caso, o importante é identificar qual é a causa. Nesse exame, nós podemos identificar alterações na permeabilidade intestinal.
Então, com isso, quando a flora gastrointestinal está alterada, nós deixamos de absorver nutrientes e também permite que mais toxinas e gorduras passem para a corrente sanguínea, o que a longo prazo vai sobrecarregar o fígado. Então, identificando a causa, as nutricionistas e os médicos podem tratar especificamente dessa flora gastrointestinal, reequilibrar ela, né? O termo a gente chama de disbiose gastrointestinal, que é o desequilíbrio da flora, o que é muito comum nos dias de hoje, devido a alimentações de alimentos processados, utilização de medicações, excesso de açúcar, excesso de álcool, tudo isso vai alterando a flora gastrointestinal. Certo. E como é que é feito o exame? O paciente vem ao consultório com uma hora marcada, nós fazemos um furinho no dedo, até eu acho que talvez vocês tenham imagens sobre isso, então se faz um furinho no dedo e coleta 2 gotas de sangue. E o paciente ele vai poder acompanhar a análise ao vivo, porque eu coloco esse microscópio, ele está ligado ao computador, então o paciente visualiza o seu sangue e vai entender o que está acontecendo e quais as carências que a gente está observando. Tá certo. Bom, então é um exame muito completo mesmo e que facilita muito, né, a vida dos profissionais, né, no diagnóstico, que pode aí diagnosticar várias doenças. Quais seriam as principais, assim, por causa dessa carência, enfim? Olha, atualmente eu tenho visto muito paciente com uma sobrecarga hepática e o paciente não tinha nenhum outro sintoma, então através do exame nós identificamos essa sobrecarga hepática, eu reencaminho para o profissional de saúde que me encaminhou o paciente, sugerindo uma investigação mais profunda. E acaba que muitos deles têm já uma esteatose hepática e nem sabiam. Então, o quanto antes a gente começa a tratar, a gente tem resultados melhores. Que maravilha. É uma boa notícia, né? Que bom encerrar o programa com uma boa notícia. Sempre será, ainda mais na área da saúde, né? Agradecemos muito a sua presença. Volte sempre aqui no programa. Muito obrigada pela oportunidade. O Rio Grande em Movimento fica por aqui. A gente volta amanhã ao meio-dia com mais notícias e informação para você. Participe sempre pelo nosso Facebook. Até lá!